No final dos anos 70, aparentemente um novo e promissor movimento musical estava dominando as paradas musicais do mundo, o punk rock. Esse estilo, claro, não era totalmente original e surgiu a partir de referências de movimentos anteriores, como o punk dos anos 60 ou, mais despretensiosamente falando, o rock de garagem. Formado em sua maioria por jovens músicos de classe média revoltados com o sistema e com suas famílias conservadoras, suas letras traziam críticas e reflexões sobre questões sociais emergentes. Quando o punk dos anos 70 surgiu, ele ainda trazia essas mesmas denúncias, só que com um toque mais moderno, tanto em sua sonoridade, nos vocais e até mesmo em suas letras, que abordavam contextos mais atuais para aquela época. No entanto, do mesmo modo súbito e avassalador que esse movimento surgiu, ele também desapareceu. Ou melhor dizendo, dissolveu, foi se difundindo com outros estilos musicais que foram surgindo na época e que eram bem mais atraentes aos olhos do público. Então muitas bandas calouras que estavam experimentando o estilo para justamente se lançarem no mercado não tiveram nem esse tempo de se aprofundar, como é o caso do The Clash. A banda surgiu no ano de 76, ainda sem um estilo musical totalmente definido, e com a ascensão do movimento punk rock em 77, eles decidiram embarcar nessa onda e até chegaram a ser considerados um dos nomes pioneiros do movimento. Contudo, devido à cruel demanda do mercado musical na época e também sua alta rotatividade de gêneros, eles precisaram se adaptar e explorar outros estilos, como o reggae, o rap, o funk, entre vários outros. Os caras eram realmente super talentosos e versáteis e se desenrolavam muito bem nesses vários outros estilos, só que o que para eles era uma experimentação profissional, para os críticos e especialistas de plantão da época era uma falta de identidade e de personalidade própria. E devido a isso, eles foram duramente criticados e acusados como os grandes responsáveis pela queda do movimento punk rock. Isso porque, para esses especialistas, o movimento só não se manteve porque a banda, que era considerada pioneira do gênero, não se sustentou, o que acabou por influenciar outros artistas que também seguiam o movimento a também abandonarem o gênero. Mas a realidade mesmo é que o The Clash não romantizava essa situação. Eles amavam sim o que faziam, só que eles precisavam ganhar dinheiro com suas músicas. E se o punk rock não era mais um movimento atraente para o público, para o mercado, eles então sentiram a necessidade de explorar outros estilos. E no ano de 81, já com um estilo musical mais fluido e com uma carreira comercial consolidada, o The Clash lançou o quinto álbum de estúdio, denominado Combat Rock. Neste álbum, como esperado, a maioria das faixas traziam canções com letras bastante agressivas que criticavam fortemente o sistema, bem na essência punk rock, movimento este que o grupo jamais abandonou como muitos acreditavam. Porém, havia uma canção que se destacava por fugir um pouco dessa essência. Should I Stay or Should I Go? Should I stay or should I go now? Escrita pelo vocalista e guitarrista da banda Mick Jones, a letra parecia falar apenas sobre um personagem indeciso com o seu relacionamento amoroso. Ele não sabia se continuava ou se terminava, tal qual o título da música que diz "Devo ficar ou devo ir?". No entanto, como esperado, surgiram vários boatos sobre os possíveis significados da letra, boatos esses bem mais interessantes, como uma suposta indireta de Jones ao grupo. Contextualizando, um ano após o lançamento da música, Jones deixou a banda após ser convidado a se retirar pelos membros. O motivo da saída foi justificado como conflitos de interesses e comportamentos inaceitáveis do vocalista. A teoria é que esses conflitos já vinham acontecendo e Jones escreveu a canção como um presságio do que ele já imaginava que iria acontecer. Surgiu também um outro boato bem mais leve que apontava a letra como uma retratação de um relacionamento anterior de Jones com a cantora Ellen Foley, o que parece ser bem mais condizente com a letra. Questionado ao longo dos anos, Jones negou os dois rumores e disse que a letra não tem nenhum significado tão profundo e que ela foi escrita pensando apenas em um valor comercial. Ou seja, ele deu a entender que a escreveu apenas pensando em faturar. Trazendo para um contexto atual, seria uma música feita para viralizar. É interessante pontuar que isso não significa que a canção seja vazia. Ele mesmo assumiu que a sua intenção maior era criar um clássico que marcasse gerações, mas também uma canção que fosse comercialmente aceita. E convenhamos, ele conseguiu. Desse modo, por mais que Should I Stay or Should I Go seja uma canção que não tenha um grande valor simbólico em sua mensagem, só o fato de ter marcado a história de várias pessoas, isso já a torna uma gigante dos anos 80. E já que estamos em
entendidos totalmente cientes de que a canção, por mais que não tenha uma carga emocional por trás, não deixa de ser um grande clássico oitentista. Sendo assim, não é errado assumir que a sua produção é sim totalmente aleatória. De exemplo, seu refrão, que contém trechos em espanhol aplicados totalmente de forma descontraída. Simplesmente na finalização da composição em estúdio, os integrantes pensaram: porque a gente não coloca alguns trechos em espanhol? A princípio, essa ideia pareceu bem maluca, mas rapidamente agradou os membros. Eles então decidiram pedir ajuda a Ed Garcia, um técnico equatoriano que trabalhava no mesmo estúdio em que eles estavam produzindo a música. Ed, que não era fluente em espanhol, ligou para sua mãe, que entrou na brincadeira e começou a traduzir os trechos que eles queriam converter. E outro momento descontraído aconteceu enquanto Mick Jones gravava a canção. Durante um momento, alguns membros da banda começaram a gritar ao fundo com o propósito de atrapalhar a gravação. O que eles não esperavam é que os gritos combinassem com a sonoridade da música e que no final eles iriam acabar colocando esses gritos na versão final. Se hoje em dia Should I Stay or Should I Go é considerada um dos grandes clássicos dos anos 80, acreditem, isso não é devido ao sucesso na época de seu lançamento. Acontece que a canção só foi estourar de fato nos anos 90, quando protagonizou a trilha sonora de uma propaganda da marca de calças jeans Lewis. E o The Clash foi duramente criticado por vender os direitos autorais para essa marca, já que ao longo dos anos eles construíram uma carreira onde nas suas músicas eles eram bem politizados e criticavam o sistema, empresas capitalistas, como essa própria marca. Então eles foram destacados como hipócritas. E para firmar esse acordo, os integrantes precisaram pedir autorização ao Mick Jones, que era o real compositor da música, e acredito que devido a um acordo financeiro ele acabou aceitando. Em justificativa, ele alegou que aceitou a proposta porque o jeans faz parte do movimento punk rock. E é isso, essa foi a análise da canção Should I Stay or Should I Go, do The Clash. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam aí o que vocês acharam, se vocês têm alguma outra interpretação. Beijos e até o próximo vídeo.